vez. Quem aí que acha que negocia muito por dia? Quem acha que negocia pouco? Quem acha que começou a negociar de 5 anos para cá? Quem acha que negocia já a vida toda, desde que nasceu? E eu posso provar. Pensando bem, eu recapitulei. A gente sempre negocia, né? Pode ser querendo uma mamadeira quando criança. Eu dei spoiler da imagem e me entreguei. Gente, é o seguinte, é isso mesmo. Esse é o primeiro momento que a gente começa a negociar, mesmo que no forceps, né? O que é o forceps, né? Na marra. Então, nesse primeiro momento, todos nós já estamos negociando. A gente precisa de algo, em contrapartida, a gente está chorando ali para conseguir. Via de regra é o quê? Podem participar, tá? O meu não é chato que nem o do Gé, brincadeira. O meu pode falar. Perguntas são no final, mas interação é muito importante porque é uma negociação. Eu peço que vocês interajam, em contrapartida, eu prometo dar o meu melhor nos próximos 40 minutos. Ok? É uma negociação. Então vamos lá. Se não interagir, não vou dar o meu melhor, hein? Brincadeiras à parte, vamos lá. Então, nesse momento, o que você está negociando? O que esse bebê deve estar negociando? Uma comidinha. Comidinha, tá com fome ou Fralda suja? fralda suja. E depois que a mãe vem e limpa ou dá o de comer, o que ele faz? Para de chorar, né? Então a negociação foi bem sucedida. Aqui, a gente cresceu adolescente. Pô, pai, não vai deixar eu ir pro rolê com os amiguinhos? Aí eu vou. Não, vou viajar pra praia, não volto, pô, não volto. Então, nesse momento da negociação, quem passou pela adolescência aí, ou quem está passando, é uma negociação ou não? Quem era bom em negociar com o pai e com a mãe para chegar mais tarde, ou pegar a chave de casa? Ou nem chegava. Ou não chegar? Não estou vendo vocês, tá? Então, se forem falar alguma coisa, falem, não façam gestos, porque eu não estou vendo vocês. E aqui, rola negociação pesada ou não rola? Quem passa aí horas só para escolher, quando escolhe, fala, putz. E aí, quando um quer ir cinema, Netflix, pô, e aí, que filme que a gente vai assistir? Rola uma negociação? Rola porrada. Porrada. Normalmente, o que um fala pro outro? Da última vez, você que escolheu. Não, vamos seguir aquela série lá, que a gente já começou no meu perfil. Tá no meu, não tá no seu. Então, rola uma negociação, não rola? Natal e Ano Novo. Pô, o ano passado a gente passou o Natal na sua família. Esse ano vamos passar o Ano Novo. Quero passar o Natal com a minha. Vamos lá. Principalmente quem é casado, namora, sabe que é assim. Ou quem tem pais separados. Deve rolar isso, não rola, Gu? Esse ano você vai passar o Natal aqui. É uma negociação ou não é? Com certeza. Legal. Então, vamos lá. Está aprovado? Todos nós negociamos desde criança, ou seja, o que eu vou falar aqui, qual que é a proposta, né, desse bate-papo sobre técnica de negociação? Não é ensinar ninguém a negociar. A proposta é trazer a luz, né, da lucidez, trazer a consciência do quê? Primeiro, de que todos nós somos negociadores e de que muito das técnicas que eu vou passar, a gente faz inconsciente. E às vezes a gente não usa isso a nosso favor, seja para os negócios ou para a vida. Então a negociação está muito além de um fecha com o cliente no último momento. A negociação começa muito antes. Então vamos lá, provinha já começa com prova, né? Vou mexer. O que são técnicas de negociação? Alguém chuta? Alguém resumiria numa frase? Um de cada vez, hein? Benefícios e premissas? Ticaracaticas. Benefícios e premissas. Alguém mais? Eu acho que é uma troca. Você quer uma coisa e a outra pessoa quer outra coisa. Troca-troca. Alguém mais? No bom sentido. Gostei. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três?
Às vezes, uma técnica de negociação é você mostrar que o cara depende daquilo, mas talvez ele nem lembre que depende. Depende daquilo, não lembre que depende. Eu acho que as 3 respostas estão certas. Vocês concordam? Mas vamos resumir ela assim, ó. Olha que legal essa definição. São padrões de comportamento que o negociador utiliza para aumentar as chances de chegar ao sim. Todo mundo está de acordo? Sim. O não a gente já tem, geralmente, né? Boa. O não a gente já tem. Isso é muito comum da gente falar e a gente precisa perseguir o sim, né? E o sim, ele é subjetivo. No final, vocês vão entender. Pô, peraí. Sim é sim, não é não. Vocês vão entender. Fala, Fabiano, no final vocês me perguntam. Fabiano, por que o sim é subjetivo? Então aqui eu trouxe 6 técnicas para a gente poder falar, porque o tempo é muito curto, beleza? Então, se a gente for falar de todas as técnicas, não dá tempo. Então a ideia é o quê? Passar uma geral teórica para que a gente possa, no final, bater um papo e, principalmente, trazer casos práticos, dúvidas, né? Nossa, Fabiano, mas estava ali com o cliente, aconteceu isso, eu estava com o meu filho, eu estava com a minha namorada, o que você acha, né? E aí eu vou responder, será que uma dessas 6 técnicas abraçam isso? A ideia é que sim, tá? Então vamos lá, quais são as 6? Planejamento, confiança / rapport, ganha-ganha, moeda de troca, fazer o bolo crescer e como utilizar as técnicas. Nossa, Fabiano, mas planejamento e como utilizar as técnicas não são técnicas. A gente colocou como técnicas por quê? Porque o planejamento é sim uma técnica, se não houver planejamento não existe o resto, vocês vão ver como é importante. E como utilizar é tão importante quanto o que utilizar. Quantas vezes vocês já me ouviram falar do tom, né? Muitas vezes não é o que você fala, mas como você fala. Né? Dependendo de uma negociação, se a gente faz um movimento e fala quando podemos começar, ou se a gente faz assim, então, você acha que dá para a gente começar quando? Ó, eu falei a mesma frase, né? Então, isso tudo influencia no sim ou não do outro, ou no talvez. Eu acho que o talvez é pior do que o sim ou não, gente. Talvez faz a gente gastar tempo, né? Planejamento. Adquirir o máximo de conhecimento sobre a negociação. Conhecimento é poder. Todo mundo concorda com isso? Vamos para um exemplo prático? Quem aí consegue falar um exemplo prático? Vamos listar. Eu acho que é legal a gente listar. Se a gente está indo para uma negociação com um cliente, né? Vamos falar de cliente, fica mais fácil para todo mundo. E eu preciso me preparar, né? Qual é a primeira coisa que eu preciso me perguntar e fazer ali no meu planejamento? Uma coisa natural, eu vou me perguntar o que esse cliente quer, né? O que está em pauta? Será que ele me chamou para negociar preço? Vamos supor que o cliente chamou a gente só para uma reunião. Falou, cara, eu preciso fazer uma reunião com você. Ponto. Ele não... Eu falei, do que se trata? Falou, não, vamos conversar. Vamos supor que seja um cliente ativo, que de 0 a 10 ele está satisfeito, nota 7, né? E ele quer marcar uma reunião. Como vocês se planejariam? Então, aqui eu vou dar alguns insights e eu quero que vocês me ajudem a complementar, né? Eu pensaria, pô, esse cara não deve estar tão satisfeito, talvez. Então, ele pode estar querendo cancelar. Esse cara, será que ele quer negociar preço? Será que são as possíveis coisas que ele pode querer, né? Todos vocês têm o costume de, antes de uma conversa, seja ela qual for, se preparar para essa conversa? Vocês têm esse costume? Legal. E aqui vem uma coisa muito legal. Se a gente for fazer um checklist, ele é meio óbvio. Qual que é o checklist? O que esse cara quer? Quais são as intenções dele? Né? Deixa eu ler o contrato do cara, deixa eu ver com que proposta que a gente fechou. É meio óbvio falar isso, certo? O que não é óbvio? Uma frasezinha que eu quero que vocês levem todos os planejamentos para vocês. O que está motivando esse cara? Qual é o sentimento que está levando esse cara a querer uma conversa? Porque nós estamos lidando com pessoas. Por mais japonês que o cara seja, no bom sentido, japonês é aquela coisa 0 e 1, né? Cara, não é? Algo está motivando, tem algo no contexto que levou ele a isso. Então, a partir disso, a gente consegue gerar um contexto e nos preparar para as objeções.
Legal? Depois a gente volta no planejamento, porque as 6 técnicas vão se conectar. Vocês vão ver que é legal. Tranquilo? Até aqui? Beleza. Estabelecer confiança e rapport. Todo mundo já ouviu falar de rapport, provavelmente. Tem alguém aí que nunca ouviu falar de rapport? Eu. Legal. Gu. Basicamente, rapport significa, aí vale para todo mundo relembrar, né, se alguém tiver dúvida, a gente numa negociação ou numa conversa qualquer, a gente se conectar com a outra pessoa, existe uma técnica rapport, que seja através da linguagem verbal ou da não verbal, a gente fazer essa conexão ser acelerada ou ela ser melhorada. Então, por exemplo, se eu vou conversar com o Robert e, cara, eu dei uma stalkeada nele e descobri que ele é flamenguista, né? Aí a gente está conversando ali e em algum momento eu falo, cara, Flamengo, hein? Só nos dá alegria, hein? Fala, pô, Fabiano, isso é com verdade, né? Sempre lembrando que a verdade é muito importante, porque a casa cai e aí fica pior, né? Aí ele fala, nossa, você gosta do... Eu falei, cara, aqui no Rio eu sou flamenguista, cara. Você sabe, o corintiano no Rio... Nesse momento, o que aconteceu? Um rapport de linguagem, que eu chamo, tá? É modelo fabianístico aqui, tá, gente? Se procurar no Google vai estar diferente. E tudo bem. E o que seria um rapport que não dá para fazer aqui agora, no presencial dá? Por exemplo, você está numa conversa ali, o cara fez assim. Aí você está na conversa, você também fez assim. A pessoa mexeu no cabelo, você foi e mexeu no cabelo. A pessoa cruzou a perna, você foi e cruzou a perna. Inconscientemente, o cérebro do outro, nosso cérebro, vai se conectando e vendo que é algo familiar. Se é familiar, logo eu confio. Então, isso ajuda a acelerar o processo de estabelecer o quê? Confiança. Eu só compro de quem eu confio. Então, se eu quero vender algo, é isso. Lembra a primeira vez que vocês chavecaram uns ou outros? Temos um casal aqui, inclusive. Rolou rapport ou não rolou rapport? Eu tenho certeza que rolou. Porque senão não ia aceitar nem sair. O cara com essa cara de marginal, né? Brincadeira. Cara de bom moço, já rolou rapport. Rolou ou não rolou, já? Raporzeiro, né? Raporzeiro. Falando Geral... de igreja. É igreja, exatamente. Então, você precisa ter essa primeira conexão, é uma relação. Lembrar que pessoas compram de pessoas. Beleza. Então, essa definição aqui, né, que a gente é mais propenso a sermos influenciados por alguém que a gente admira, isso é muito eficaz e para isso a gente precisa conhecer a outra pessoa, para estabelecer confiança. Então, nessa pesquisa antes, já no planejamento, viu como o planejamento é importante? Como que eu vou aplicar um rapport ali se eu não sei nada do outro? Via de regra, numa visita comercial, a gente pesquisa a empresa, não o interlocutor. Mas, cara, não é a empresa que vai comprar da gente. É o cara. Pode ver. O que dá mais certo é quando, às vezes, está numa conversa, aí você pode falar. Se você tiver uma conversa com um cliente, acabou surgindo assunto de filho, e aí você fala que você tem uma filha pequena também, a conversa não muda daqui para cá? Só que isso acontece como, Isa? Naturalmente. Veja, nada aqui é para perder a naturalidade. Mas e se você se prepara? E se você pesquisa o outro? Ou seja, quem eu vejo que faz isso já, algumas técnicas que eu vou falar conscientemente é a Karine. Por mais que ela fale que ela não é vendedora, as mulheres têm mais essa coisa não, eu vou falar isso porque fulano é isso, essa coisa mais calculista. Se a gente consegue fazer isso sem perder a nossa essência, sem perder a verdade, com técnica, gente, vocês vão ficar surpresos da quantidade de coisas que acontecem. Beleza? Vamos embora? Já dei um exemplo prático aqui, né? Já foi. Ganha-ganha, né? É defendido pelo método Harvard, eu vou comentar aqui, que a postura do negociador, né, é sempre, via de regra, de sair com um sim. Lembra que eu falei que o sim é subjetivo? Mas saber ouvir o outro é crucial, né? Então vamos voltar aqui. Um exemplo rápido aqui. Quantas vezes a maioria das pessoas vão falar de... Agora é conversa de casal que é mais prático, né? Pô, não, isso aqui que você falou tá errado. Não é A, é B. Não. Não é B, é A. Ou seja, se o outro não concordar com B, logo eu perdi a negociação.
Se eu não concordar com A, logo eu ganhei. Se alguém ceder, o que a gente imagina? A gente imagina que ganhar uma negociação, que ter sucesso, é ter razão no final. E não. A premissa, inclusive do método Harvard, é o quê? Que a gente chegue num consenso, né? O bem maior, algo do senso comum que seja bom para ambos. Então, gente, aqui vem uma dica de ouro que resume tudo que a gente vai falar aqui hoje. Vá para qualquer negociação, para qualquer conversa com a premissa de desconstruir só o que você quer. Vá com a premissa de, sim, ter na manga as possibilidades do que você está disposto a ceder, as possibilidades do que é bom para você, do que é bom para o outro também. E via de regra, a gente fala que sabe, mas a gente vai para uma negociação pensando, mas se ele não topar isso, aí eu não quero. Aí o que acontece? Sai de uma negociação sem resultado. Haja vista quem? Um exemplo terrível chamado, né, Ucrânia e Rússia. O preço disso são milhares de vidas, né? Estão acontecendo negociações que eles não conseguem sair num senso comum. Uns cedem A, outros cedem B, mas nada está atingindo os interesses. Sendo escusos, corretos ou não, o fato é que ninguém está conseguindo mediar isso e chegar em algo que acabe com a guerra, né? Então, resumindo, o método Harvard que se aplica a todas as 6 técnicas, que é muito legal. Empatia, compreender os sentimentos do outro. Você está numa negociação, a Márcia presenciou uma bem difícil semana passada, onde a gente saiu da raiva excessiva para um choro. Então, estava claro ali vários sentimentos do outro lado. Medo, soberba, prepotência, criação, momento da empresa, problema financeiro. Então, é difícil. Naquele momento, né, a gente sabe que a gente está certo muitas vezes, mas está acontecendo tudo aquilo no universo do outro. Atenção, perceba os interesses do outro. Acabei já falando, né? Aqui, gente, é outra coisa crucial. Vocês conseguem perceber o que não está sendo dito? Numa negociação, o que não está sendo dito é mais importante do que está sendo dito muitas vezes. Porque a pessoa muitas vezes vem com um discurso pronto, mas nas entrelinhas, como às vezes ela não tem coragem de falar declaradamente, tá que o interesse é outro. Então, via de regra, quando o cliente vem batendo muito, e você fala, não, mas isso aqui não é tanto grave, mas isso aqui não aconteceu bem desse jeito. O que será que esse cara quer? Talvez ele queira justificar pedir um desconto, mas ele não está indo direto ao ponto, né? Então, às vezes a gente se perde nisso. Então, é muito importante prestar atenção nos detalhes. Parceria, ver a outra pessoa como um aliado para chegar num comum acordo e não como um rival. Concentração, a escutativa, né? Escute ativamente e demonstre isso. Ou seja, o cara está falando, não é muito comum vocês verem isso? O outro está falando e a pessoa já está aqui, tá bom, tá bom. Você vê que ela já está pronta para soltar a frase de volta. Cara, ela não está escutando. Qual que é a chance disso dar certo? Seja numa briga de relacionamento ou seja numa negociação com o cliente. É muito importante o outro lado ter certeza de que você tomou nota, né, mesmo que ali, e aí você devolve e aí você vai pontuando. Tem um cara que está mandando muito bem nisso, quem está assistindo o BBB, que é o Arthur, né? Alguns bons exemplos ali, outros nem tanto, mas tem uns exemplos legais. Concentração, organização. Considere possibilidades de ter um plano B. Gente, isso é básico. Lá no planejamento, não é o plano B. A dica é plano B, plano C e plano D. E, F, G. E lembre-se, a gente não precisa sair de uma negociação, pode ser que a gente chegue num limite ali. Eu fui preparado com o meu plano B e plano C, e o cara, falou, olha, eu vim aqui para a gente negociar, eu vim aqui preparado para a gente ver soluções, mas como o que eu tenho em mãos agora não é possível, então eu vou avaliar isso que você me trouxe sem desespero, entendeu? Eu não preciso resolver tudo ali. Não é, ninguém... Você pode dominar essa negociação. Eu vou trazer para dentro de casa, vou avaliar e depois eu te devolvo isso ou a gente marca uma nova conversa. Isso é super plausível. Muita gente tem medo, né, de falar, não, mas ele me chamou, eu vou ter que saber o que falar e resolver tudo ali na hora. Não, ninguém é obrigado a nada. Beleza, já dei exemplos práticos aí de ganha-ganha, certo? Moeda de troca e reciprocidade, mais uma técnica, né? Ao ceder, você influencia a outra pessoa a ter o sentimento de dívida. O que isso quer dizer, pessoal? Alguém quer dar algum exemplo aí?
Olha que bonito, que filosófico. Se a negociação fosse uma dança, reciprocidade seria o ritmo. A gente pensa totalmente contrário, a maioria, né? Negociação é sobre ter vários argumentos fodas para o outro ficar sem voz. O outro pode até ficar sem voz, você senta lá, mas no final do dia, amanhã esse cara fala, não estou mais feliz, não vou manter essa relação, seja ela qual for. Então a reciprocidade precisa ser perceptível e precisa ser real. Alguém quer dar algum exemplo disso? Aqui na moeda de troca, nessa técnica especificamente, ela parece muito com a do ganha-ganha, não parece? Qual que é a grande diferença dela? Ela é proativa. Se ninguém Uma quiser amostra grátis, por exemplo? Aê, Robert captou na hora. É proativa. Na hora que eu dou algo antes, eu paguei um almoço para um cliente, eu paguei um café. Cara, eu sou consultoria, eu dei uma assessoria grátis, entreguei um conteúdo de valor pro cara antes dele me contratar. O que ele vai pensar? Meu, se esse cara fez isso por mim de graça, antes de eu contratar ele, imagina depois que eu contratar. Essa é a técnica que muitos influencers digitais, que o pessoal tem feito nas redes sociais. Só que por que é mais difícil? É mais difícil porque a gente não tem autoridade. Quando a gente está numa reunião 1 a 1, esse cara foi indicado por alguém, ele chegou a você, já tem um contexto. Naquele momento você tem autoridade. Então você entregou algo de valor, esse cara vai se sentir em débito, em algum momento ele vai... É muito comum, na Inspira, às vezes o cara não contratou a gente, mas ele indica alguém. Olha que louco. Porque a gente entregou algo de valor já numa primeira conversa, meio que naturalmente. Beleza aqui? Já demos um exemplo prático aqui. Fazer o bolo crescer. Essa é a última técnica que é muito, muito legal. E aí tem um exemplo que vai fazer vocês entenderem todas as outras. E acho que essa é uma das mais importantes, que ela acaba englobando todas as outras. Claro que cada uma delas podem ser usadas separadamente, mas essa aqui faz muito sentido, né? Entender o real interesse do outro, né? O que isso quer dizer, pessoal? Vou dar um exemplo aqui para a gente entender na prática, beleza? Vamos imaginar aqui, ó, vamos imaginar que isso aqui é uma laranja, ok? Isso é uma laranja, beleza? Então eu tenho uma laranja e eu preciso dividir essa laranja, né? Vou escolher alguém para dividir a laranja. Vamos ver. O Robert está muito ligeiro para ele não pegar. Vamos ver. Vou dividir essa laranja com a Fran. Fran, a gente só tem uma laranja. Vamos negociar agora. Só tem uma laranja e a gente precisa dividir essa laranja. O que você acha justo para a gente dividir essa laranja? Cortar no meio. Todo mundo concorda? Sim. Beleza. Aplicando a técnica do bolo crescer, vou voltar nela aqui, hein? Vou dar mais uma chance, hein? Você acha que essa técnica está sendo aplicada com essa solução que a Fran deu? A gente está fazendo o bolo crescer aqui? Tá mudo. Tá mudo. Que é uma laranja, né? Aí, pô, só um cadinho assim é melhor, né? É igual a Yakult. Dá a emenda a laranja. Agora, se for Legal. uma grana, se for uma casa, um terreno, aí é um terreno. Legal. Vamos lá. Então, exemplo prático mesmo. Fran, é o seguinte. Você sabe qual que é o meu interesse na laranja? Não. Provavelmente comer. Provavelmente, mas você não tem certeza. Não. Tá. Vai que dá pra fazer outra coisa. Com chá, sei lá. Eu também não sei qual é o seu interesse na laranja. Então, como a gente não sabia um interesse do outro, a gente corta no meio, vamos embora, certo? Agora eu vou aplicar a técnica do bolo crescer. O que acontece? Na verdade, no fundo, o que eu queria era fazer um suco. Ok? E a Fran, se eu tivesse perguntado antes, o que ela queria era usar a casca para crescer a massa do bolo que ela ia fazer e depois salpicar as casquinhas por cima do bolo. Ou seja, o que essa última técnica nos ensina, pessoal? Se eu tivesse sabido, pesquisado, entendido, perguntado os interesses da Fran primeiro e ela soubesse os meus,
eu teria 100% da minha laranja, eu faria 100% do meu suco, e ela teria 100% da casca dela. Nesse momento, a Fran perdeu e eu perdi, porque eu não entendi os interesses dela nem o meu. Eu fiquei só com a metade, ela ficou só com a metade. Agora, se a gente tivesse realmente negociado, usado a técnica de fazer o bolo crescer, eu teria 100% do que eu quero da laranja e ela teria 100% da casca. Eu 100% do líquido, ela 100% da casca. Captaram? Esse exemplo eu acho excepcional, por quê? Porque, cara, essa é aquela negociação que a gente sai dela e fala assim, cara, tá todo mundo feliz. É fácil chegar nisso? Não. Envolve onde lá? Muito planejamento, muita pesquisa do outro, muito entendimento do todo, a visão hands-on, a visão 360. Captou todo mundo? Tranquilo? Legal? Como usar as técnicas? Agora vem a parte do tom que a gente comentou, né? Transparecer calmo, paciente, abertura para receber novas ideias, saber ouvir, é uma arte. E jamais, isso aqui é um pitaco meu aqui total, jamais perder a essência, porque o outro lado percebe. Robert, primeira vez que a gente conversou, foi uma conversa de cliente, /parceiro, tudo, tava muita coisa envolvida na nossa primeira conversa. Em algum momento você sentiu que eu estava sendo muito comercial e você não sentiu verdade em mim? Não, de jeito nenhum, porque primeiro que isso é engraçado, né? Você de vez em quando vai lá no meio da conversa e fala algumas coisas que a gente até se distrai. Eu me senti muito à vontade, na verdade. Eu me senti como se eu estivesse falando com o Jefferson, que eu conheço há muito tempo. Você acha que na nossa primeira conversa eu usei essas técnicas? Eu imagino que tenha usado, sim. Rapport, por exemplo. Com certeza você usou. Mas você sentiu que eu estava usando uma técnica? Você sentiu que em algum momento eu estava artificial? Não. Isso Não, é- eu só estou falando porque agora aqui numa aula dessa a gente vai lembrando, mas até então, se você não perguntasse, eu nem ia me tocar disso. Gente, na hora que eu estava falando com o Robert a primeira vez, você acha que eu lembrei dessas técnicas? Não. Algumas intrinsicaram, como eu disse no início. Muitos de vocês já fazem. Mas sabe qual que é a principal que a gente esquece? A do planejamento. Porque é ela que nos dá base para trabalhar o resto. Senão você não tem insumo. É como se você quisesse, né, usar o bolo de novo, fazer um bolo e não tem ingrediente. Ah, eu quero fazer um bolo, ele vai brotar aqui. Não vai, você precisa do ingrediente. O ingrediente é o planejamento. Beleza? Esse tempo que o Jé botou é fake, tá? Não é válido. Eu acho, Fabiano, que às vezes sabe que falta. Sabe que falta não, às vezes sabe que confunde. Quando a gente fala de negociação, a gente sempre lembra de vender e comprar. Tem isso na cabeça e esquece o resto. Ó, você fez eu ganhar o dia já só de você ter citado isso. Porque você viu como eu começo a apresentação, que não é um treinamento, é um bate-papo? Eu começo justamente linkando de que tudo acaba sendo uma negociação. É que a gente tem essa coisa de negociação como algo sujo, é que nem a percepção que a gente tem do dinheiro como algo de financeiro. E ao contrário, se a gente muda essa chavinha no mindset e fala, pô, não é só troca, não é só tipo, eu te dou isso, me dá isso, né? Sabe outra coisa que define bem isso que o Robert falou agora? A gente não fala que a pessoa é interesseira. Nossa, fulano é interesseiro. É popular. Agora vejam bem, se eu falar para vocês que todos são interesseiros, todos nós somos. Você está me ofendendo, eu não sou uma pessoa interesseira. Eu gosto de estar com as pessoas porque eu gosto das pessoas, porque, né, conexões e tal. Sim, eu gosto de estar com a Fran. Qual que é o meu interesse de estar com a Fran? Quando eu estou perto da Fran trabalhando, eu me sinto leve. Ela me traz paz. Eu tenho interesse o quê? Na paz e na leveza que ela me traz. Eu gosto de estar com a Karine, quando a gente está do dia a dia trabalhando, seja digital ou não, porque, cara, eu tenho uma sensação que com a Karine nós vamos executar 1000 coisas por segundo. Então, se eu estou num ritmo, eu tenho interesse. Mas se a Karine não fizer isso, eu vou deixar de ter amizade com a Karine? Não. Mas é um interesse genuíno. Eu gosto de estar com o Jé porque a gente ri muito junto. Eu gosto de estar com o Robert porque ele tem um senso de parceria animal. Porra, uma reciprocidade natural que tem acontecido desde o início da parceria. Enfim, se eu citar todos vocês aqui, eu extrapolo o tempo demais e eu quero ouvir vocês. Captaram?
Para fechar essas dicas de leitura, tá? Esse livro, Obrigado pelo Feedback, ele é mais voltado à liderança, né? Então é legal para isso. Esse Good for You, Great for Me é mais voltado às principais negociações que já houveram reais no mundo, né? E esse Como Chegar ao Sim com Você Mesmo é mais uma coisa de relacionamento. Tá? Então, como eu falei aqui de várias óticas da negociação, eu quis trazer 3 livros distintos aqui para vocês terem como sugestão. E, por final, alguma dúvida? Fui bem de tempo aí, Jeff? Nosso... 40, acaba 45. Mas a gente deu um prazo aí, né? E negociação profissional, pessoal, familiar, tem diferença, né? Ou não? A gente tem que considerar alguns aspectos para cada um. Sei lá. Por exemplo, no profissional você pode ignorar a emoção, né? Será que isso é válido? No pessoal, a gente tem que considerar muito e às vezes ceder para poder manter, né? Tendo uma boa margem do que é prejudicial para um, né, e para outro. Excelente pergunta, Jé. Eu acho que a resposta está lá no método Harvard. Lembra que ele coloca lá empatia? E aquilo vale para qualquer relação. Então, assim, via de regra a gente pensa, a pessoa é do meu sangue, é da minha família, então vou deixar passar. Esse deixar passar, nesse momento eu não estou fazendo um estudo de caso para pensar o que está movendo o outro. Eu só estou pensando no meu lado. E aí fica mais difícil de eu negociar ou de eu entender. Via de regra a gente pensa, fulano é assim mesmo. Puta, isso é uma maldade. Porque o mundo muda muito rápido. A pessoa ela pode ter uma essência pré-estabelecida, que ela tem uma inclinação para algo. Mas talvez naquele contexto tem outra coisa movendo ela. Então, por exemplo, a gente tem relações cruzadas aqui. O Jé é meu amigo pessoal e trabalha comigo. Puta, dificílimo. Tem dia que o Jé me dá algumas respostas que eu penso, caraca, velho, ele deve estar com algum problema. Nesse momento eu estou sendo empático. Por quê? Se eu simplesmente rebater, aí eu tenho o meu universo aqui, que eu estou com outros problemas. O que vai causar isso? Um choque. Guerra. Por que está existindo guerra? É choque. É quando um não está nem aí pro lado do outro. Eu quero a minha vontade. Aí existe guerra. Então a minha resposta quando você deu, falar, e aí? Ceder ou não ceder? Eu acho que a vida é isso, gente. É o tempo inteiro esse estica e puxa, né? E todo mundo acha que equilíbrio é isso aqui, né? Mas não, isso aqui é morte, né? Se a gente olhar lá né? Vida é isso, né? Pi, pi, pi. Aí, ó, pi. Todo mundo acha que equilíbrio é não ter problema. Todo mundo acha que equilíbrio é ter aquela vida feliz e todo dia, ai, estou indo na academia. Agora estou indo na meditação. Não, isso é vida de mentira. Equilíbrio é na hora do vamos ver, da porrada, deu uma merda absurda. Vamos respirar para falar agora? Estamos num ambiente psicologicamente seguro? Dá pra gente... É o melhor momento? Eu aprendi uma frasezinha, gente. Nunca tente resolver uma coisa no mesmo estado, nunca tente resolver um problema no mesmo estado que ele foi criado. Então, mais ou menos isso. A analogia é com o barco, né? Porra, tá numa tempestade, você tá dentro do barco. Você vai pular no mar no meio da tempestade, você não tá vendo nada. Não é melhor você se segurar, passou a tempestade, agora opa, ó, não tem nenhum tubarãozinho ali, não tem não sei o quê, agora eu vou pular porque esse barco vai afundar. O que é essa analogia? E o ditado de para lavar a panela, qual é? Tira a sujeira quando lava a panela quente. É um negócio assim, já ouviu essa daí? Não, Quem já ouviu essa daí? Sim, o ditado é quando acontece algum choque, alguma briga, fala-se para tratar ainda quando a panela tá quente ou morna, porque depois que esfriou é difícil tirar a sujeira. Tem esse ditado também, que esse daí eu ouvi e eu falei, caramba, mano, será que ela tem que estar pelando ou morna? Pra não deixar esfriar, entendeu? Entendi agora, aí é uma outra ótica. Veja, as coisas não são excludentes. Quando a gente fala de acalmar, é o seguinte, vamos supor, eu tô à flor da pele e você tá à flor da pele. Não adianta a gente conversar. Vai queimar a mão, se for a panela tá quentaça. Agora, eu não vou esperar um mês para conversar com você. Vai gerar um ranço. A gente só vai acumular. Concorda?
É isso. Então, Panelinha passou morna, 3 então. dias, morninha. Passou um dia, passou 2 dias. Jé, bora bater um papo, cara. Isso é muito, a nossa relação é muito importante. Bora zerar isso? Isso vale para... Enfim. E aí é uma negociação. Por quê? Porque naquele momento ele vai falar, ó, Fabiano, beleza, a gente tá zerando, mas, cara, aí vai vir a negociação. Mas, cara, o que me causou isso, aí vem na causa raiz. Ó, foi porque, bicho, você é um cara legal demais e você tá tratando todo mundo da Inspira muito paizão e, meu, tá dando problema. E aí? Precisa chegar mais junto. Aí vamos supor, aí eu falo, Jé, os meus motivos são esse, esse e esse. A partir de agora, eu vou tentar fazer isso. Você me ajuda aqui? Opa! Não foi o meu lado, nem foi o dele. Porque por ele eu mandaria todo mundo embora, um exemplo. Né? Por mim, eu abraçaria todo mundo e falaria, vamos ser amigos, tá tudo bem. Né? Ó, é só um exemplo, tá, gente? Não aconteceu isso. Né? Então, veja, eu saí dessa negociação sem o que eu queria, ele saiu sem o que eu queria, mas nós saímos com algo que faz sentido. Ah, Fabiano, mas sempre vai acontecer? Não. Esse é o ponto. A gente tem que ir para uma negociação não sabendo que a gente pode perder, mas desprendido do ego. Opa, aí é difícil. Aí já vem uma aula gigante sobre vida, né? Mais alguma pergunta? Adorei a pergunta, Jé. Deixar outros falarem, que senão eu vou falar mais. Eu quero falar sobre a técnica do rapport. Eu utilizo bastante nas entrevistas, nos processos seletivos. Então, nos primeiros 2 minutinhos ali, eu troco uma ideia com a pessoa, tento deixar ela mais tranquila e mais calma possível e tentar criar uma conexão. Ou falo sobre onde ela mora, a idade, enfim, sempre tenta trazer a pessoa ali para que ela se sinta mais à vontade e eu consiga aproveitar o máximo possível ali dela, né, naquele momento, porque eu preciso dela naquele momento. Então, eu utilizo bastante. E quando eu fiz a formação em coaching, lá tem uma técnica que essa escola utiliza, que é a técnica do joelhinho. A gente senta joelhinho com outra pessoa e, incrivelmente, gera-se uma conexão assim que, não sei, é inexplicável. Eu que sou um pouco resistente a esse tipo de contato assim, mas quando a gente tá lá na imersão é surreal. E aí depois, quando eu apliquei o processo de coaching em outras pessoas, em clientes, eu utilizei a técnica e um dia o cara desabou no meu ombro, assim, de chorar. Falei, caramba, funciona muito. Ficam os dois sentados de joelho um para frente do outro. Isso. O que me vem à Você mente... tá por aí, de joelhinho com as pessoas, então. Que negócio é esse? Que isso? O que me vem à mente é que isso remete à infância, né? A gente, quando é criança, tem essas coisas de ficar sentado do lado. Mas, enfim, não conheço, mas bem legal. Quando a gente se encontrar no próximo evento, a gente faz o joelhinho. Ai, vou fazer uma fila. Legal, legal. Legal, Karine. Márcia, levantou a mão. Eu acho legal essa parte do rapport, principalmente isso que o Fabiano falou. A gente sempre negocia com CPF, não com CNPJ, né? E às vezes é difícil até você procurar no LinkedIn, por exemplo, alguma coisa assim. Tem muita coisa profissional no LinkedIn, mas às vezes não tem tanto coisas pessoais, hobbies. Isso é uma coisa muito legal para identificar. Ontem mesmo eu estava num cliente, era uma engenharia, o cara era o dono, alemão, imagine, dono alemão, super frio, tipo, fazia a pergunta e tá, tipo, dava aquelas machadadas. Aí, eu não sei o que aconteceu, que eu peguei, acho que foi coisa de horário, falar de horário, de reunião, não sei o quê. Falei, eu acordo bem cedo, eu vou na academia de manhã, né? Todo dia, tal, sou meio regradinha. E foi uma coisa meio sem querer. Eu não fiz isso de propósito, mas isso ativou uma coisa nele, que é essa coisa do certinho do alemão, de você ter horário, de você ter regra, né? Ter uma vida regrada. E falar, você faz isso todo dia, não sei o quê. Eu faço, não por vontade, na força do ódio, ainda brinquei, mas sim. E aí ele falou, é porque eu também corro e eu faço isso todo dia. O cara é psicopata, não? Quis lá, acorda às 5 horas da manhã, corre 21 quilômetros. É um negócio meio assim.
Eu falei, que bom, porque, tipo, a gente já tá numa certa idade, né? A gente tinha idade mais ou menos, um pouco mais velho que eu. E nisso, aí já, tipo, a conversa mudou totalmente o tom, né? Porque eu descobri sem querer, daí, uma coisa que ele gostava muito. Então, saiu muito, porque a gente esquece, né? Tudo bem, é uma coisa, às vezes, meio maçante, uma negociação, alguma coisa assim, mas quando você consegue descobrir essa parte do joelhinho aí, como a Karine falou, de encostar o joelhinho, ou de você encostar numa coisa que remete uma coisa boa para a pessoa, e isso pode ela estar num momento tenso, eu acho que isso faz muita diferença, que a pessoa não vai lembrar só você como uma empresa, vai lembrar como uma pessoa que em algum momento, né, despertou essa coisa interessante. Você acabou sendo interessante para aquela pessoa porque você faz uma coisa que ela gosta ou parecida com o que ela gosta. Então, isso às vezes é difícil de descobrir, né? Mesmo você rastreando as pessoas. A Márcia faz isso muito bem naturalmente, tanto é que ela tem um resultado excelente de trazer negócio, porque ela faz conexões pessoais, pessoas compram de pessoas. E isso que você falou, tem duas técnicas, né? Ela fez o rapport e ela fez o quê? O cara admirou ela. Então ele estabeleceu um outro nível de confiança maior. A partir do momento que você falou algo que no crivo dele é familiar e que faz ele te admirar, por quê? Constância. E qual alemão ele é? Minha amiga alemã falou, Fabiano, sabe qual que é a diferença do alemão pro brasileiro? O brasileiro nasce naturalmente com um monte de talento. Vocês sambam, vocês tocam, vocês são engraçados. A gente nasce sem nada. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter muita disciplina para estudar e trabalhar muito para ser bom em algo. Por isso que a gente é bom. Cara, já visto 7-1. Então, cara, quando ela me disse isso, eu falei, cara, a gente precisa ser mais alemão, porque junto o nosso talento inato e com disciplina e constância, nós vamos dominar o mundo, né? Só precisa contar isso pro resto dos brasileiros. Show, Márcio, ótimo exemplo. Mais alguém? Acontece muita negociação na escola, né? Muita, e muita mesmo. Principalmente na hora do almoço. Como eu estudo em período integral, quando a gente chega ali na última aula, antes do almoço, o pessoal sempre tenta convencer ali, o professor sempre tenta negociar, o professor libera a gente 15 minutos mais cedo, porque a fila fica enorme. E a gente demora já cheguei a demorar 40 minutos na fila do almoço, então rola muita negociação. Então, alguém tem mais alguma dúvida ou quer fazer alguma consideração? Lembrando, tá? Esse material, ele foi uma adaptação. Provavelmente ele vai virar um produto de um treinamento de 2 a 4 horas presencial. Ele faz muito sentido ser presencial, porque eu gosto de fazer ali, literalmente, eu sento na frente da pessoa e falo, agora nós vamos negociar o tema é tal. Eu vou usar essa técnica. E a gente faz acontecer ali na hora, a gente gera várias dinâmicas. E tem esse modelo Pocket. A intenção desse modelo Pocket é, muitas vezes, dar de brinde, tá? Então, até abrir porta, falar, pô, vamos convidar o cara para um treinamento na empresa dele. Aí a gente faz esse treinamento como um brinde e isso abre portas para a gente, talvez, vender outras coisas lá dentro, esse menor. Gostaram? No geral, atende aí, eu sei que é muito curto o espaço de tempo, mas macro aí, teve novidade ou é mais do mesmo? Pode falar, sincero, pode falar. Achei bem válido. Importante todo mundo a gente lembrar, né? Putz, eu vou para uma reunião ou vou para uma negociação, planejamento, né? Desde o horário, pessoa, desde a vestimenta, né? Isso vale a pena também, né? Algumas coisas, né? Falando de vestimenta, mas valeu muito a pena, acho que ficou top. E o mais gostoso mesmo dos treinamentos são as conversas, né, que surgem. Isso daí eu acho que faz mais o conteúdo, né? Muito rico. Cada um traz, né? Show. Eu acho que mesmo... desculpa. Pode ir, Márcia. Eu ia falar, mesmo que às vezes é uma coisa que é mais do mesmo, mas é bom mesmo assim quando é alguma coisa que é repetida, porque é isso que se falou, Fabiano, que aí você integra, você não precisa mais ler nada para aplicar. Então é bom reforçar coisas, principalmente a parte da negociação. Você vai acabando, é isso que o Hugo falou, daqui a pouco ele é jovem ainda, não sei o quê, então tantas vezes ele ouvindo o pessoal e praticando depois, que eu acho que isso é interessante. Não tem mais do mesmo. De qualquer jeito, a gente reestuda, né?
Eu ia falar justamente sobre isso, sobre repetir, porque, por exemplo, é o que eu falo, negociação a gente só lembra na hora de comprar e vender, né? Acho que é só isso. Eu fiz um curso da Conquer, eu sabia, por exemplo, a história da laranja, mas eu esqueci. Quando você perguntou, eu falava, gente, um que é o bagaço, o outro que é a casca, mas não lembro direito. Entendeu? Várias coisas que você falou tinham lá no curso, mas com o tempo a gente vai esquecendo, né? Com o dia a dia vai esquecendo. Então é bom reforçar sim. Eu acho super válido. Show. Legal. Mais alguém quer fazer algum comentário para a gente fechar? É isso aí? Show, então. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Que bom que foi válido de alguma forma, né? Quem não pôde vai ficar gravado. E, para minha surpresa, foi muito bem aceito o presencial, porque é mais rico, né? Então, reforço o que eu disse para vocês. Estou à disposição, claro que desde que marcado com antecedência, que a gente conecte esse conteúdo, como outros que a gente está surgindo, do GE, da semana passada, foi excepcional, viu, Robert? Até uma dica, o cara acabou de instalar alguma coisa com você, o GE fez um treinamento mais voltado à cultura e comunicação. Então, pode dar um brinde pro cara, o GE pegar aquele conteúdo que está pronto e aplicar, são 30 minutos, entendeu? Putz, o cara está num momento ali que ele está formando uma nova equipe de vendas. Putz, você vai dar um brinde para ele que o Fabiano vai ministrar. Então, são coisas que, claro, a gente vai botar na prateleira de produto, vai vender em algum momento, mas, por enquanto, esses pockets dá para a gente usar como moeda de troca aí, que é uma das técnicas. Beleza? Gente, valeu. Até o próximo, então. Abração. Valeu, valeu. Então, pessoal.